fariseus, naquela época, eram os estudiosos da palavra. Eram homens que serviam nas sinagogas, que faziam leituras da palavra, que pregavam, digamos assim, ou que eram aprendizes, né, que estavam nesse caminho. Para participar desse grupo de fariseus, ele deveria ter uma condição financeira, na época, muito boa, porque era caro participar de estudos, né, de fazer uma pessoa saber ler, escrever, de ter um filho inserido nesse círculo de pessoas que sabiam ler e escrever, que eram os mestres da lei, eram conhecidos como os mestres da lei, né, eles eram conhecedores da palavra do Senhor. Gente, nunca se esqueça que nós estamos falando de uma época que as pessoas não tinham acesso às escrituras. As escrituras, elas não tinham, assim, cópias para serem vendidas. Quem tinha a escritura era caríssimo. Imagina hoje, milhões de reais na época. Então, por quê? Porque era muito escasso, não tinha papel, né? Era o papiro, não tinha onde se escrever, então eles escreviam em pergaminhos. Aí você tinha que pagar alguém para escrever, e a pessoa passava ali meses escrevendo. E quem escrevia era um trabalho, era o escriba. Então o escriba era uma fonte de renda também, era uma função. Então saibam que a palavra, nessa época aqui, ela era muito manipulada, mexida, ela estava nas mãos somente daqueles que eram os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os que participavam ali da sinagoga. Então fariseus eram os estudiosos da lei, que ficavam olhando para João Batista, e depois nós vamos ler muito esse termo na Bíblia, principalmente na época de Jesus ali, no ministério de Cristo. Os fariseus eram aqueles que ficavam olhando assim, tipo, onde está escrito isso? Você está falando isso? Com que autoridade você está falando isso? Eles eram aqueles que ficavam, sabe, apontando o dedo. E os saduceus eram do mesmo time dos fariseus, mas eles estavam um pouco mais envolvidos com a sociedade, com a política da época. Eles eram mais como se fosse um partido político da época. Eles tinham mais influências ali no rei, né, nas pessoas que tinham poder da época, com a cúpula, né, do poder, digamos assim. Então os fariseus e saduceus eram pessoas terríveis nessa época aqui, que manipulavam a lei, manipulavam no sentido de ter em mãos. Então João olha para eles, lá do outro lado do rio, e fala: raça de víboras, tipo, seu bando de cobras, serpentes, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está dizendo aqui do juízo final.